Graça e paz, queridos. Que bom que nós estamos levantando cedo, mesmo que seja para uma live. Talvez você tenha costume de levantar cedo, talvez não. No meu caso é que eu costumo levantar cedo mesmo. Mas eu fico muito grato de ver que você já está participando da nossa live. E faça aí as suas salas de vídeo, convida outras pessoas, não é? Graça e paz a todos, bom dia, que Deus abençoe a cada um nesse domingo, mais um domingo onde a maioria das pessoas estão em casa. A nossa visão, o nosso conselho aqui tendo em vista que não configura-se a pandemia, a crise que estamos vivendo, não se configura numa perseguição à igreja do Senhor, não se tem restringido-nos de pregar a palavra, de adorar o Senhor, apenas uma questão médica, uma questão de saúde pública e até mesmo uma questão de obediência às autoridades, enquanto isso não atinge os princípios da palavra, os princípios do reino de Deus. Então, aconselhável é que você realmente evite muitos contatos, evite sair de casa, evite fazer aquilo que as nossas autoridades estão pedindo no momento. Se serve de conselho, se temos crédito como conselho, o conselho é que você, nesse tempo, seja respeitoso, seja respeitosa, seja obediente às nossas autoridades, ainda que você não concorde. A realidade é que nós não precisamos concordar, mas precisamos obedecer. Nós temos o direito de discordar e o dever de respeitar. E o que eu tenho dito sempre e tenho repetido incansavelmente aqui é que nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter isso bem guardado em nossa vida, de que igreja do Senhor não é o templo. Não é um templo de material de construção. Não é um templo físico no sentido feito por mãos humanas. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Entender que a igreja sou eu e você. Então, nessa questão, essa ideia de abrir a igreja, de ir na igreja, isso é uma visão muito pequena para aquilo que o Senhor já preparou para nós. E nós não precisamos ir na igreja porque nós somos a igreja. Este local é apenas um lugar onde a igreja se reúne. A gente sabe que alguns de nós entende que o que faz falta é a comunhão dos irmãos. Acho que foi na quinta-feira eu falei sobre isso, que nós precisamos entender e assentar no nosso coração o fato de não sentirmos saudades de cultuar, não sentirmos saudade de adorar, não sentimos saudade daquele momento ofertório, porque o momento ofertório é onde você se oferta, se apresenta ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quanto à sua oferta financeira, você tem várias outras maneiras de ofertar. O fato é que muitos de nós temos a ideia errônea de que a comunhão dos irmãos ela é demonstrada, ela é praticada no templo, nos dias e horários de culto.
Desculpa, parece que está cortando aqui a internet. Eu discordo em parte e penso que muitas das vezes nós vamos ao templo, nós sentamos no nosso lugar, nós cultuamos a Deus, nós oferecemos o nosso culto, oferecemos a nossa oferta, porém nós não estamos em comunhão com os irmãos. Muitos de nós não gostam do outro, muitos de nós não conversam com o outro no dia de culto. Pode ser que nós estejamos vivendo muito mais em comunhão agora do que nos dias que vamos aos cultos. E isso deve mudar, porque nós estamos sentindo falta disso agora. Eu estou no escritório, eu estou nos dados móveis aqui, pode ser que corte, parece que cortou aqui a internet. Eu quero que você nos ajude, nos perdoe e dá-nos o feedback aí. Eu quero ler hoje com você o segundo salmo aí do Cântico dos Degraus, dos Cânticos dos Degraus. Falamos no primeiro na quinta-feira. É só uma rápida meditação aqui a respeito, não vamos aprofundar muito, mas nós queremos aqui convidar você primeiramente a orar. Pai querido, Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor, exaltamos a Tua presença santa, glorificamos, ó Deus, a Tua majestade, a Tua santidade, o Teu poder, e sabemos que há poder no Senhor para impedir o crescimento e o avanço desse vírus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para acabar com a crise, mas sabemos que o Senhor tem poder para não acabar também. Estamos aqui debaixo da Tua autoridade, da Sua santidade, do Teu poder, e nos curvamos ante a soberania do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando a Tua igreja, onde quer que esteja, os Teus filhos, as Tuas filhas, onde quer que estejam neste momento, ao servo do Senhor, a igreja do Senhor espalhada em todo lugar. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos, Senhor, que ministre o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você que já está nos assistindo, já estão conosco, e quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 121. Se você está aí com a sua Bíblia à sua disposição aí, então pode assim fazer. Diz assim o texto da palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Queridos, é tremendo, maravilhoso olhar para esse salmo e o salmista declarar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele fala assim: o Senhor é quem te guarda. Então nós precisamos realmente seguir as instruções médicas, as instruções das autoridades, mas sempre, acima de tudo, antes de tudo, lembrando que o Senhor é quem nos guarda. É o Senhor que é
a nossa sombra, aquilo que nos protege, que nos esconde. A sombra é um bálsamo, a sombra é um alívio, a sombra é um refrigério. Ele fala assim: a tua sombra é a tua direita. E aí ele diz: olha, nem o dia e nem a noite podem maltratar você, podem violentar você, podem molestar você. Ele fala assim: nem o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ou seja, o Senhor, Ele durante todo o tempo é aquela sombra à nossa direita. O Senhor é quem nos guarda. E o salmista continua dizendo que Ele nos guardará de todo o mal. Queridos, acredito eu que nós, no sentido geral, nós temos muitas dificuldades, passamos por lutas, sim, mas eu creio totalmente que o Senhor tem às vezes permitido e até providenciado algumas aflições, porque Jesus já disse que no mundo teríamos, para que nós possamos crescer, para que crescendo nós vamos amadurecendo e vamos aprendendo a tomar posse daquilo que já é prometido na palavra. Sempre tenho dito que a gente precisa cada dia buscar aprender a orar. Às vezes nós oramos coisas que nós sabemos que Deus não quer. Às vezes nós oramos para coisas que nós não sabemos que Deus quer. A Bíblia fala que Deus nos atende segundo a vontade dEle. Quando nós oramos segundo a vontade dEle, para conhecer a vontade de alguém, antes de tudo precisamos relacionar com essa pessoa, nós precisamos andar com ela, caminhar com ela. E o nosso relacionamento diário e constante com o Senhor faz-nos, dá-nos a compreensão da vontade dEle. Quando o apóstolo Paulo, há poucos dias agora eu falei sobre isso, sobre inteligência, quando o apóstolo Paulo ora para que a igreja tenha inteligência espiritual, antes disso ele fala assim: para que sejam cheia do conhecimento da sua vontade. Uma das orações que vamos fazer é para que sejamos cheios do conhecimento da vontade do Senhor. Porque quando somos cheios da vontade do Senhor, nós sabendo nós a vontade dEle, nós não vamos buscar algo que não seja a vontade dEle, não vamos fazer algo que não seja a vontade dEle. Mas nós, às vezes, precisamos apanhar tanto para aprender isso. Uma das coisas que eu tenho ministrado para o nosso povo quase constantemente nos últimos meses, no último ano, por exemplo, é que nós precisamos, você que está me ouvindo agora, já me ouviu falar isso várias vezes. O Senhor, quando Ele ensina ali o Sermão do Monte, Ele conclui com um alerta, Ele conclui com uma declaração. Não é nem com um convite, não é nem com um apelo, é com uma declaração. Diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras e não as pratica. Então, ou seja, todos ouvem, mas nem todos praticam. Todos ouvem, mas nem todos colocam em prática. Então a ideia de Deus é que sempre nós saiamos da teoria. A teoria é no período em que Ele está nos ensinando. A partir do momento que Ele nos ensina, o desejo de Deus é que nós caminhemos para o ambiente da prática.
Nós falamos muito em amor, mas nós praticamos muito pouco. Isso aí é fato confirmado por praticamente todos os crentes. Nós falamos de comunhão, mas nós não vivemos comunhão. Às vezes nós nos reunimos no mesmo lugar, mas não temos comunhão. Às vezes nós somos membros da mesma igreja, mas não temos comunhão. Então nós precisamos sair do ambiente da teoria e para o ambiente da prática. É que ele diz assim, olha, entenda que aquele que te guarda não tosquenejará, ele não deixará vacilar o teu pé, ele te guarda de dia e de noite, ele te guardará de todo mal. E nós precisamos entender que isso aqui é palavra de Deus para nós, é promessa de Deus para nós. Por isso que eu tenho falado que nós estamos muitas vezes ligados a orar a Deus para parar com uma pandemia dessa. Nós estamos às vezes orando a Deus para parar com as calamidades do mundo. Mas nós esquecemos que às vezes todas essas coisas, elas têm origem nas nossas transgressões. É por isso que o Senhor disse que o povo dele precisa acordar para pelo menos 4 situações: humilhação, oração, relacionamento íntimo com ele e conversão dos nossos maus caminhos. A palavra de Deus diz que fazendo isso, ele ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Nós precisamos sair desse ambiente de teoria sobre teoria. Nós precisamos entrar num período prático. E o Senhor está nos fazendo isso. Eu tenho falei aqui essa semana com alguns líderes que nós conversamos aqui, falei o seguinte: o Senhor colocou o planeta inteiro praticamente no cantinho do pensamento. O Pai colocou todo mundo no cantinho do pensamento. Mas qual a ideia de um pai colocar uma criança no cantinho do pensamento? É para que ele repense sobre os seus erros, repense sobre os seus vacilos e não torne a fazer de novo. E quando nós falamos dessa questão da prática, é que todas essas promessas aqui não são apenas promessas para a gente falar assim, glória a Deus, aleluia, que bonita promessa. Não, mas é para que a gente tome posse e viva elas. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor te guardará de todo mal. Olha a parte B do versículo 7, vai dizer assim: Ele guardará a tua alma. Porque é na alma que mora todos esses medos, todas essas frustrações e também todas as maquinações. É na nossa alma que se origina o pecado. A Bíblia diz que o Senhor não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem com o ouvido surdo para que não possa ouvir, mas a palavra do Senhor é muito clara em dizer que o que faz divisão entre nós e o nosso Deus são as nossas transgressões, os nossos pecados. Portanto, queridos, é tempo de nós olharmos para esse cântico que foi feito para que o povo cantasse enquanto caminhava para o templo, enquanto voltava ao ambiente de adoração, enquanto voltava para aquele ambiente construído para que o povo se reunisse. Então que nós possamos entender qual é o sentido real de voltar ao templo e saber que lá não é lugar de nós ficarmos olhando a cor da roupa do outro, o comprimento da roupa do outro, o tipo do cabelo e tudo isso mais, mas que a gente vá para ter comunhão uns com os outros e juntos adorarmos a Deus. Esse povo estava caminhando para o templo num tempo de festa ao Senhor, e durante esse momento, durante esse tempo, o salmista no Salmo 120 ele fala de angústia, de viver angústias.
Os caminhos eram caminhos perigosos, eram caminhos tortuosos, eram caminhos difíceis, tenebrosos, que eles tinham que trilhar até chegar ao templo. A tensão era muito grande. Podia surgir assaltantes, pessoas más. E eles então caminhavam tensos. Então foi criado esse saltério, esse conjunto de cântico para que cantassem durante a caminhada, durante a romagem. E esse segundo cântico aqui fala que Deus é guarda fiel do seu povo. E ele fala assim: o Senhor guardará a sua alma. Guardar a alma é guardar, é aquela palavra que diz lá em Filipenses, que diz assim: e a paz que excede todo entendimento guardará os seus sentimentos, guardará a nossa alma em Cristo Jesus. E aqui diz: Ele guardará a tua alma. Aí fala assim: o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, ou seja, o teu movimento, a tua vida, a tua saída, a tua entrada. Ele vai guardar você em todo o tempo, de dia, de noite, de todo o mal. Guarda a tua alma, guarda a tua entrada, guarda a tua saída e guarda o tempo inteiro, que fala aqui: desde agora e para sempre. Ou seja, em todas as horas, em todos os lugares, em todo o tempo. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que te guarda, querido. É o Senhor que protege. É o Senhor que dá o refrigério. Pedro disse lá em Atos capítulo 3, versículo 19, ele diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse é um tempo de bastante angústia, de bastante tensão. As semanas vão passando e nós continuamos esperando. E quando você pensa que está tudo certo, aí parece que o número aumenta nos jornais. O número de mortos, o número de infectados, o número de casos confirmados, o número de suspeitos. E nós às vezes estamos dentro de casa, estamos sendo infectados por outras situações, como a depressão, como a ansiedade, como a preocupação, como o medo da crise que virá. E nós estamos dizendo aqui, continuamos a ministrar aqui sobre que o novo está chegando. Estamos preparados? Nós entendemos que esse é um tempo muito claro que o Senhor está deixando para nós, de aprendizado, de busca constante, de despertamento. O Senhor tem me ensinado nesse tempo algumas coisas muito interessantes. Uma das coisas que eu ainda não tinha feito, estamos fazendo aqui, fazendo lives, pregando via internet. Os irmãos aguardem, daqui uns dias nós estaremos lançando aqui alguns pequenos livros chamados de e-books, para que você possa adquirir aí, possa desfrutar de um pouco mais de ensino também. Eu quero voltar aqui, falando nessas promessas aqui, eu quero voltar ao versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, que o salmista diz assim: eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? É interessante que eu já vi, quando ainda na minha infância, talvez na adolescência, pessoas dizendo o seguinte: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Como se fosse o socorro vem dos montes. Aí dava aquela ideia de que
era o alto, era olhar para cima. Não há pecado nenhum em falar isso, em interpretar dessa maneira, porém, há algumas ideias acerca dessas questões, dessa questão do elevo meus olhos para o monte. Primeiro é que alguns estudiosos dizem que a ideia de elevar os olhos para o monte é que o templo foi construído sobre um monte. Então, por isso que o salmista fala: eleva meus olhos para os montes. Eu respeito quem pensa nessa ideia, mas penso o seguinte: se fosse para falar do monte onde o templo está inserido, está edificado, não diria os montes, mas diria o monte. Mas aqui diz: eleva os meus olhos para os montes. E depois de falar que eleva meus olhos para os montes, ele faz uma pergunta a si mesmo: de onde me virá o socorro? Como você já sabe, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Agora, voltando aqui, uma outra vertente de estudos dizem que a ideia de olhar para os montes é que enquanto caminhavam, eles olhavam para os montes que estavam ao redor deles e lembravam que não era a imponência dos montes, que os montes, apesar de muito grandes, muito altos, apesar de imponentes, não tinham poder para guardar, para proteger, para ser o guarda fiel. Então foi assim: eleva meus olhos para o monte, mas de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor. Mas tem uma terceira linha de pensamento que eu gosto de pensar também nela, que é a ideia de que ao caminhar por aqueles caminhos difíceis, aos pés dos montes, ao passar pelos vales, enquanto caminhavam para o templo, enquanto subiam, você vai ver que na verdade estavam numa subida, então eram caminhos difíceis, cansativos. Você vai ver que o verso 4 do capítulo 20 do Salmo 22, que nós vamos ainda falar dele talvez hoje à noite, ele vai dizer o seguinte: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos, ou seja, no monte. Mas voltando aqui, a ideia também diz respeito a que durante aquele período, se você for lá, por exemplo, lá no livro dos Reis, por exemplo, capítulo 16, versículo 4, vai dizer que eles adoravam a Deus nos altos, nos montes, faziam altar nos montes. E naquela trilha, naquele caminho onde as tribos de Israel passavam para ir ao templo, nos altos, nos cumes dos montes, como diz lá em Oséias capítulo 4, que nos cumes dos montes, nos outeiros, o povo cultuava os seus deuses, seus ídolos. Então, enquanto passavam, eles olhavam para os montes e percebiam as fumaças levantando, as pessoas cultuando aos seus deuses. Os pagãos, os judeus apóstatas, eles adoravam a Deus naqueles montes, construíam altares ali, sacrificavam naqueles montes, porque eles cultuavam aos seus deuses, entendendo que nos montes é que estava a solução. Então, o salmista, ao caminhar para o templo, para o momento de adoração, para o tempo de adoração,
Eles olhavam para os montes e viam o povo adorando aos ídolos e falavam assim: eu levo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Não vem desses ídolos, não vem desses deuses, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uma outra coisa que eu gosto de pensar, pode ser que nesse mundo emocional e espiritual, pode ser que os montes para os quais nós temos olhado é esse monte de gente infectada, é esse vírus que ataca o planeta inteiro. Pode ser um monte, pode representar as preocupações que está atacando o nosso emocional, as nossas preocupações com aquilo que ainda virá, com os prejuízos que estamos levando agora, com as frustrações do agora, com as perdas do agora. Pode ser que nós passemos a semana inteira olhando para esse tipo de monte, as dificuldades, as lutas que estão vindo, os problemas que estamos vivendo agora e os problemas que virão decorrentes desse problema. Então é preocupação sobre preocupação, e daí vem a ansiedade, daí vem a depressão. E quando a depressão é uma queda, é uma baixa, é um vale, e quanto mais fundo nós estamos, mais altos os montes ficam. É interessante que hoje você passa no seu quintal, e o quintal tem um nivelamento, tem uma altura, e você passa normalmente, mas se você ficava um buraco no meio do seu quintal, quando você entrar lá dentro daquele buraco, o seu quintal vai ficar acima de você. O seu quintal, que era o nível onde você passava, agora ele vai estar acima, ele vai estar um monte para você, ele vai estar uma altura para você. Então a depressão faz isso com a gente. Quanto mais baixo se pensa, quanto mais baixo se fica, mais alto as coisas que eram até normais começam a se tornarem montes. E a nossa tendência é olhar para os montes. Eu sempre gosto de pensar que, já falei isso aqui em outros momentos, que quando você está com sede, você pensa em água. Quando você está com fome, você pensa em comida. Por quê? Porque a água é a solução para a sede. A comida é a solução para a fome. Mas diante de um problema desse, às vezes nós não pensamos, não olha para a solução, a gente fica só olhando para o problema. E se nós paramos para olhar, a Bíblia diz que aquele que olha para os ventos não semeia. Pedro estava com os olhos focados em Jesus, querido. E Jesus desafiou Jesus, na verdade, falou: se é o Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor e na água. Ele falou: venha. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco. Eu fico tentando imaginar aquela cena. Às vezes nós falamos mal de Pedro, malhamos Pedro, mas na verdade Pedro pisou e chegou a andar sobre as águas. Foi o único homem totalmente humano que fez isso, que se sabe na história. A Bíblia diz que ele começa a andar nas águas, só que ele percebe o vento forte sobre os seus ouvidos, sobre os seus ouvidos, sobre o seu corpo. Queridos, muitas vezes nós estamos exatamente assim. Quando o vento soa forte no nosso ouvido, esses noticiários todos, esses números todos que vão virando cada vez um monte ainda maior. Esse vento forte tem a tendência de nos tirar do foco, tem a tendência de desfocar o nosso olhar, que estamos olhando para Jesus. De onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem dos montes. E a gente pensa: meu Deus, como é que vai ficar minha dívida depois? Meu Deus, onde é que eu vou arrumar dinheiro?
Os empresários, não está sendo fácil pensar dessa maneira. As pessoas que vivem de compras e de vendas, tudo parado. As pessoas do comércio. E fica tentando criar uma maneira de não perder tanto, aumenta preço, não faz promoção, está tudo complicando-se. E nós estamos cada vez mais olhando para os montes. Mas o salmista disse assim: eu até olho para os montes, mas quando eu elevo os meus olhos para o monte, eu sei que tem alguém que está acima dos montes. A palavra de Deus diz que Deus é Deus dos montes e dos vales, então está acima dos montes como está nos vales. Eu não sei para que tipo de monte você tem olhado, querido. Deus tem me dado o privilégio de viver uma serenidade nesse tempo. E de não ser muitas vezes engolido por essa preocupação com esses montes que se erguem à nossa frente. Mas esse é o momento de nós pensarmos em de onde realmente vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Às vezes nós pregamos tanto, nós ministramos tanto sobre todas essas coisas, nós até mesmo como líderes de igreja, como diretoria de igreja, como pastores, nós ainda alarmamos, ainda acrescentamos mais ainda sobre isso, quando nós alimentamos muitas vezes o medo das pessoas, quando nós alimentamos o fato de que todos esses montes têm nos impedido de adorar a Deus, porque a gente tem ensinado muitas vezes, tem alimentado nos membros das nossas igrejas que o verdadeiro culto, que a adoração de verdade, ela é feita no templo. E isso acrescenta ainda mais esses montes de tantas preocupações, tendo em vista que nós podemos adorar a Deus seja onde for que estivermos. Nós podemos adorar a Deus em todo o tempo. Enquanto caminhavam para o templo, acredito eu que nós estamos fazendo essa caminhada de volta aos nossos templos. Nesse tempo de angústia, de medo, de frustrações, nesse tempo, quando os montes se erguem à nossa frente, e nós, não tem jeito, os montes estão aí, estão na nossa frente, a gente vê eles. Não adianta qualquer um de nós fingir que não está vendo as dificuldades estão aí. Mas Jesus disse assim: eu tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Mas ele fala algo assim: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nem diz assim: tende bom ânimo e você vai vencer. Ele fala: tende bom ânimo, eu venci. Por que ele diz isso e não diz que nós vamos vencer? É porque nós não vamos vencer, querido. Quem vence é Ele, a vitória é nossa, mas quem dá a vitória é Ele. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Quem vence é Ele. E para que tudo isso fosse possível a nós, o que Ele faz? Ele entrega a sua vida, volta para o Pai, e através do Espírito Santo, e ele diz assim: eu venci, você agora é meu corpo, agora eu habito de você, agora eu te guio na verdade,
Agora eu te faço lembrar das coisas que você aprendeu. Agora eu te convenço do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora eu te capacito com dons para que você se movimente como igreja, para que você se movimente como meu corpo. Por isso Jesus diz assim: eu venci. Cristo habita em você, querido. Se Cristo habita em você, você não é vencedor. Você é mais do que vencedor. O que seria mais do que vencedor? Seria aquele que tem a certeza da vitória mesmo antes de ela chegar. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza, a garantia daquilo que não se vê. Tende bom ânimo, alegre-se. O apóstolo Paulo, ele disse assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele diz: olha, seja a vossa retidão notória, não precisa fazer nada de errado para vencer no meio da crise. Faça a coisa certinha, não vos inquieteis por coisa alguma. Olha o que está escrito aqui em Filipenses 4. Há poucos dias atrás, nós fomos convidados a participar de uma live com um amigo que tratou exatamente desse tema. Um abraço para esse amigo maravilhoso. Bênção de Deus na nossa vida, pastor Jairo. Filipenses 4, versículo 4 em diante vai dizer o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Talvez esse seja o nosso problema, seja o nosso grande problema. Nós ficamos tristes, ficamos desolados, ou tentamos nos alegrar em nós mesmos. Alegrai-vos no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo. Glória a Deus. É por isso que ele falou assim: fui eu que venci. Tenha bom ânimo, eu venci, porque os nossos corações, os nossos sentimentos estarão guardados nele. E aí diz aqui o versículo 8, vai dizer: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ocupe o seu pensamento nessas coisas. Agora olha o que ele diz aqui no verso 11 até o 13. Ele diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido. Às vezes nós somos tão mimados que nós não sabemos estar abatidos. Sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí é que entra aquela palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é pensar, querido, que poder todas as coisas naquele que fortalece aqui no contexto de Paulo não é a base para nos relacionarmos com Deus.
mas é os resultados de um relacionamento com Deus. É por isso que diante dos montes, diante de tantos montes que se levantam contra nós, na nossa frente, lembra de uma coisa: diante de tantos montes que têm se levantado, o Senhor, Ele é o guarda fiel do seu povo. O nosso socorro não vem dos montes, não vem dos altares feitos nos montes. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Espera no Senhor, querido. Eu quero pedir aqui a todos que estão nos assistindo, participando conosco, que orem pelo Rodrigo e família. Rodrigo está numa angústia hoje. Alguns familiares seus tiveram um acidente no rio, lá em Rondônia, e carece das nossas orações para que Deus fortaleça, para que Deus faça o seu melhor, né? Deus sempre faz o melhor, mas a ideia de clamar a Deus para que Deus dê condições de entender a situação que está ocorrendo e clamar a Deus por um milagre de encontrar a pessoa que ficou desaparecida. Ore pelo Rodrigo e família, lá da Primeira Igreja Batista em São Miguel do Guaporé. Eu quero terminar nossa palavra dizendo que esse é um tempo onde montes têm se levantado na nossa frente, mas também dentro de nós. Montes que se chamam preocupações, ansiedades, prejuízos, decepções, traumas, perdas e tantas outras coisas. Eu quero dizer para você que quando ele diz assim, o nosso socorro vem do Senhor, ele fala de guardar de todo mal, ele fala de manter seguro debaixo da sua sombra, ele fala de guardar os nossos movimentos, os nossos relacionamentos, a sua entrada e a sua saída, mas também ele fala assim, guardará a sua alma. Isso é dar paz, paz em meio à turbulência, paz em meio aos escombros, e saber que isso vai mudar, que a crise vai passar, que toda crise que o Senhor permite ou providencia para nós é para o nosso crescimento. Esse está falando para os nossos líderes aqui, dizendo, olha, desde quando começou tudo isso, uma das coisas que eu pedi a Deus, quando começou essa crise, foi assim, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor faz tudo belo ao seu tempo, que todas as coisas têm um propósito debaixo do sol, que há tempo para tudo. E esse é um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo que nós nunca vivemos antes. O que eu quero, Senhor, é que o Senhor me mostre onde está o belo em tudo isso. Onde está o propósito de tudo isso. E eu deixo de dizer uma coisa para você, o Senhor tem me ensinado muito nesse tempo. Esse tempo tem sido um tempo precioso. E a geração que está atuante no ano de 2020 vai ter história para contar. Está vivendo coisas que as gerações passadas não viveram. Esse tem sido um tempo muito precioso para mim.
Deus tem me ensinado. Eu tenho mais de 10 anos, talvez mais de 15 anos, que eu tenho acesso à internet. E pouquíssimas vezes eu aproveitei esse instrumento para ministrar a palavra do Senhor, e hoje eu vejo que centenas de pessoas têm visualizado as nossas ministrações, têm participado das nossas lives. Isso me dá um sentimento de que eu poderia ter feito isso há mais tempo, mas ao mesmo tempo me dá o sentimento de que o Senhor está me ensinando exatamente agora. Esse é o tempo precioso. Eu tenho chegado a criações e a algo que eu nunca havia feito antes, estou fazendo agora, estou aprendendo agora. Deus tem levantado pessoas para assessorar, Deus tem levantado pessoas para mentorear tudo isso, Deus tem nos abençoado, e eu creio nisso, que esse momento de aprendizado, nesse período que nós estamos vivendo, ele não é só para agora. Ele não é só para agora. Há um propósito para perpetuar isso até que Jesus venha, até que nós partamos para a eternidade. Eu quero orar com você, querido. Eu sei que hoje a humanidade passa por alguns montes comuns, mas, como eu tenho dito aqui, cada coração, cada pessoa sente a crise de uma forma. A Bíblia diz que todo coração, cada coração tem a sua própria amargura, porque nós somos indivíduos e cada indivíduo pensa da mesma maneira. Cada indivíduo pensa de maneiras diferentes. Desculpa. Eu sempre gosto de pensar, já fiz esse teste em alguns lugares, que você nunca vai conseguir explicar o gosto de algo para alguém. Talvez você seja uma pessoa que gosta de maçã, você nunca vai conseguir explicar o gosto da maçã para ninguém. Ele é muito particular. Então tem muitas coisas, mesmo os montes que nós estamos vendo, tudo igual, mas ele bate dentro de nós de forma diferente. É por isso que o Senhor, além de guardar a nossa entrada, a nossa saída, guardar a nossa alma, nos livrar do mal, a Bíblia diz que Ele guardará a nossa alma. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua cidade. Que Deus abençoe a família do Rodrigo, dando paz, dando condições de suportar essa situação tão difícil. Que Deus abençoe a vida de tantas pessoas que estão vivendo o luto nesse tempo. O luto por um ente querido que realmente morreu. E um sentimento de luto por aquilo que está perdendo. Que o Senhor fortaleça-nos nesse tempo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, adoramos o nome do Senhor, porque o nosso socorro não vem dos montes. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A Ti, ó Deus, nós Te damos graças. A Ti, ó Deus, nós levantamos o nosso clamor também, para que venha abençoar a nossa nação, abençoar as nossas cidades. Ó Deus, e que esse planeta reconheça a sua fragilidade, a sua pequenez diante da grandeza do Senhor, diante do poderio do Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até a noite, se Deus quiser, 19 horas, estaremos de novo
ministrando uma palavra aqui. Deus te abençoe, muito obrigado a você por estar participando, e eu sei que a partir de você muita gente ainda verá e participará dessa live. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um domingo na presença do Senhor. Desfrute desse socorro que não vem dos montes, vem do Senhor. E Ele não está longe, Ele está aí dentro. Ele está no templo. A palavra diz assim: o Senhor está no seu santo templo. O santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até às 19 horas, se Deus quiser. Deus abençoe.